vida. Ele é o seu provedor. Ele cuida de você. Ele põe para você uma mesa pronta, farta. Ele é o seu pastor e nada te falta. Obrigada, Senhor, porque a tua bondade nos alcança todos os dias. Oh, Senhor, não temos dúvida da tua graça e do teu favor que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem provido, e nós cremos, Senhor, que isso vai se perdurar por todos os dias das nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito. Só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, em vidas sendo transformadas, alcançadas por essa palavra que liberta, que transforma, que renova. Oh, Pai, me coloco totalmente submissa ao Teu Espírito. Que eu não venha falar nada que seja de sabedoria humana ou da minha vontade, mas que seja o Teu Espírito através de mim. Oh, Senhor, que todas as expectativas dos meus irmãos que vieram nesta noite possam ser supridas pelo Senhor. Que todos saiam daqui transbordantes dessa palavra que é vida, essa palavra que é verdade e que ela não muda. Obrigada, Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pode se sentar. Obrigada, louvor. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje a gente inicia mais uma série, né? Nesse mês agora de novembro, que é Vida de Prosperidade. Amém. Eu creio que Deus tem algo com isso, porque quem veio aqui sábado no evento do Rema com o pastor Anderson? Foi falado sobre prosperidade bíblica, né? Então eu creio que Deus já vem trabalhando algo que Ele quer ministrar aos nossos corações. E durante o evento, eu estava sentada aqui num cantinho, e a Vanessa e o Marcelo estavam perto de mim, e algumas coisas que o pastor Anderson falava, eu virava para a Vanessa e falava assim: ele roubou de mim. Isso está na ministração. Ela: como assim, Lohane? Foi porque eu já comecei a preparar, ele está falando um monte de coisa que está lá. E aí, na hora que eu saí daqui, eu fiquei meditando em muitas coisas que ele falou, e o Espírito Santo falou ao meu coração: tem vezes que a gente precisa ouvir as mesmas verdades, para que elas entrem no nosso coração e gere transformação. É vacina, irmãos. É vacina. Talvez você não precise ouvir isso aqui de novo, mas tem muitos que precisam. E toda vez que você ouve a palavra, eu não conheço uma pessoa que não foi alcançada por ela. Algo Deus vai falar ao seu coração. Porque essa palavra, ela não foi escrita somente há muito tempo, ela é viva até hoje. Ela se renova até hoje. Cada vez que você pegar a palavra e você ler, você vai ser impactado por ela de uma forma diferente. Amém? Então, sábado começou um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar todas as quintas-feiras nesse mês de novembro. E eu não sei se você também parou para perceber, mas quando eu entrei aqui na igreja, isso não, vocês não perceberam, né? Eu que percebi. Mas vocês não entenderam por que eu perguntei. Quando eu entrei aqui na igreja, já tinha o Quinta Fé. E aí, quando eu ouvi esse nome Quinta Fé, eu falei: cara, quem teve essa ideia? Muito legal, quinta-feira, Quinta Fé. Poxa, pessoa inteligente, né? Deus dá uma sabedoria mesmo, uma capacidade. E eu achei muito legal. E não teve uma vez, irmãos. Eu estou na igreja 6 anos, eu acredito, 6, 7 anos. Não teve uma vez que eu vi no culto que não foi pregado sobre fé. Os temas podem ser variados, mas a base sempre vai ser a fé. Essa igreja é a igreja da fé e a igreja da palavra.
Então eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado com o que Deus quer compartilhar com você essa noite. Não por causa de mim, mas por causa dele. Porque a palavra dele é poderosa. Amém? E aí, eu sei que o tema, né, é vida de prosperidade. Mas eu estava pensando, eu falei assim, eu não vou dar um nome, porque vai ser vida de prosperidade. Mas eu estava pensando um pouco o que está ligado com vida de prosperidade. E veio muito forte ao meu coração, por isso que eu iniciei falando do Quinta Fé, sobre fé. Se eu pudesse dar um nome, seria fé versus prosperidade. Vocês vão entender por quê. Amém? Repete assim comigo. Vida de prosperidade. Repete com convicção. Vida de prosperidade. Agora repete. Vida. 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 Lorraine, você está doida? Não, eu não estou doida. Sabe por quê? Porque Deus tem uma vida de prosperidade para mim e para você. Não são momentos, é uma vida. Guarda isso, irmãos. A vida de prosperidade não é momentos que você vai viver de abundância, de crescimento e de avanço nas áreas da sua vida. Uma vida de prosperidade é todos os dias prosperando. Porque é isso que Cristo conquistou por mim e por você. Amém? E quem já ouviu eu ministrando sabe que eu gosto muito de pegar um dicionário, né? Significado disso, significado daquilo. E aí eu peguei o significado pelo dicionário e pela palavra também sobre fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pelo dicionário fé, confiança, credibilidade, crença em algo ou alguém. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, fé é certeza. Fé é certeza, fé não é dúvida. Fé é certeza. E prosperidade é uma boa jornada, sem falta de nada e ausência de necessidade. É saúde em todas as áreas. Como assim saúde em todas as áreas? Saúde na área financeira, saúde na área da saúde, saúde na área emocional, saúde na área dos relacionamentos, saúde na área ministerial. É saúde em todas as áreas. E aí eu estava pensando, fé e prosperidade. Então, se prosperidade é uma boa jornada, você precisa da fé para você viver essa boa jornada. Amém? Você precisa da fé. E o que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você, foi uma vida de prosperidade. Não foi uma vida de falta, não foi uma vida de escassez, mas foi uma vida de abundância, uma vida de avanço, uma vida de conquistas. E não só na área material, na área financeira, irmãos. Em todas as áreas. Vocês aqui já ouviram alguém que fala assim, ou que vocês já viram, uma pessoa muito rica de dinheiro, tem muito dinheiro, conta cheia, mas é uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que, por mais que tenha todo o dinheiro do mundo que ela possa ter, ela não se sente realizada. É porque o dinheiro não compra tudo. Mas se essa pessoa tivesse fé, se essa pessoa tivesse Jesus Cristo na vida, ela seria totalmente diferente. Porque não é o dinheiro que vai mudar a situação dela, mas é o que Jesus fez que muda a situação de alguém. Amém? Aleluia. E eu quero te fazer pensar um pouco. Vamos lá. Deus é doente? Responde. Deus é medíocre? Deus é miserável? Deus é pobre? Na palavra dele diz que ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, por que muitas das vezes a gente anda como medíocre, pobre, miserável? Não acreditamos que o que a palavra dele diz é verdade. Sendo que ele diz que nós somos imagem e semelhança dele. Ei, nós somos como Cristo. Nós somos como Deus. Você entende que tudo que Deus tem, você tem? O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. E você herdou isso dele. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, se algo te tocar, hoje está faltando. Ei, declare contra isso. Fale, não, eu não aceito, porque Cristo já conquistou tudo para mim. Sabe, irmãos, isso tem falado muito ao meu coração sobre exercermos a nossa autoridade nesta terra. Muitas das vezes a gente quer viver, ou muitas pessoas vivem como deixa a vida me levar,
Vida leva eu. Mas não é isso que Deus tem para nós. A gente precisa ter um propósito de vida. E você sabia que vida de prosperidade é você entender qual o seu propósito, qual a sua carreira, para que Deus te chamou? Quando você entender isso, a sua vida vai ser próspera. Sabe por quê? Porque você vai se dedicar a viver o que Deus te chamou para viver. Só que nós só vamos entender o que Deus nos chamou para viver se nós tivermos intimidade com Ele. A gente precisa dedicar tempo com o Senhor. A gente precisa aprender a viver os processos para alcançar algo. Deus em nenhum momento nos enganou, falou que quando a gente aceitasse Cristo, ia ser tudo mil maravilhas, não íamos ter tribulações, perseguições, provas. Me fala onde está isso na Bíblia, que não haverá, porque eu rasgo, como diz o pastor Fabrício Tarcísio, a gente come uma página da Bíblia, não tem problema. Mas na palavra diz que a gente passaria por isso, a gente não ficaria. A gente não ficaria. Amém? Amém. E Deus tem, irmãos, prazer em nos prosperar. Prazer em nos prosperar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com abundância. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele não falou assim, só daquela árvore ali você não vai comer, mas dessa aqui você também não come, dessa aqui você não pode encostar. Não, não. Ele só disse aquela por algum motivo, e todo mundo sabe, não vou entrar nesse tema, mas Ele deu muito mais para o homem, para que ele pudesse multiplicar, cultivar. Então, nosso Deus é um Deus que tem prazer em prosperar, prazer em nos prosperar. Então, a gente não pode aceitar viver na miséria, viver na falta. A gente não pode aceitar isso, porque senão a gente está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Foi em vão. Toda vez que a gente anula algo que a palavra diz, a gente está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. E não há nenhum outro sacrifício que possa ser feito para superar o que Cristo fez. Ele já fez tudo. Tudo por mim e por você. Amém, irmãos? Aleluia. E igual eu falei, qual é a verdadeira prosperidade? Prosperidade bíblica é você saber quem você é e qual o seu propósito de vida, seu chamado. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Quem você é. Quando você entende que você é filho, que você não é mais escravo do pecado, que não há mais condenação sobre a sua vida, que não há mais julgo sobre a sua vida, porque já foi esquecido, já foi apagado, você vive tudo que Deus tem para você viver. E você vive uma vida de prosperidade. A palavra diz, lá em Mateus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais vão ser acrescentadas. Mas primeiro a gente precisa buscar. As coisas vão ser acrescentadas? Vão ser. Mas só serão acrescentadas se nós buscarmos. Tem gente que quer inverter, quer que tudo seja acrescentado, mas não quer buscar. E não há prazer maior do que você estar na presença do Pai. Não há. Sabe por quê? Quando a gente está na presença de amigos, é ser humano. E é falho, irmãos. Mas quando a gente está na presença do Pai, Ele não quer nunca o nosso mal. Ele não quer nunca que a gente duvide, ou que a gente não tenha fé, ou que a gente pense errado. Não, não. Não, não. Ele sempre quer o nosso melhor. E quanto mais perto de Deus, mais entenderemos qual é o nosso propósito de vida e mais prosperaremos. Amém? Você guarde isso. Você precisa entender que prosperar está ligado a você estar entendendo o seu propósito de vida, entendendo o seu chamado e vivendo tudo que Deus chamou para viver. Porque prosperidade não é falta de nada, é abundância em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém? Aleluia. E muita gente fala que há um engano, né? Que prosperidade está relacionada ao quê? Dinheiro. Prosperidade é dinheiro. Se está muito cheia a conta, então eu sou próspero. Se está pouco cheia, não tem como, né? Se está vazia, eu sou próspero. Né? Muita gente liga a isso. Mas não é. A prosperidade vem primeiro, dentro. De dentro para fora. As verdades dentro de nós, impregnadas em nós, transbordando. E aí sim, você vai transbordar e você vai viver tudo que Deus tem para você.
Amém? Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E o maior nível de prosperidade não é o que conquistamos, mas sim o que Cristo conquistou por nós. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Abra lá em Mateus 6, 24. Todos acharam? Fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Fui eu. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, 4 pontos vieram ao meu coração. O primeiro deles, precisamos escolher quem será o nosso Deus. Não tem como a gente servir a 2 deuses. Dinheiro é bom, mas ele não pode vir em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu estava preparando essa ministração, eu quero abrir um parênteses. Deus falou ao meu coração que tinha pessoas aqui nesta noite que estavam invertendo prioridades. Irmão, fique ligado. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele tem tentado enganar os crentes. Não permita que as suas prioridades sejam invertidas. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Ei, primeiro é Deus. Acima da sua família. Acima do seu ministério. Acima do seu trabalho. Tem hora que é até desconfortável, talvez, para algumas pessoas ouvir que Deus é acima da família. Mas é pela fé, irmãos. É por tudo que Deus já fez por nós. É por amor a Ele. É por entender que essas verdades são verdades e se cumprem na nossa vida. Não permita que você deixe de receber bênçãos do Senhor, porque você está invertendo valores. Amém? Glória a Deus. Então, volta aqui. Então, primeiro precisamos escolher, irmãos, quem é o nosso Deus. Goste de dinheiro, porque é bom. A gente precisa dele também, amém? Mas não ame o dinheiro. Deus, em primeiro lugar, vai suprir todas as suas necessidades. A palavra diz lá, acabamos de ler, busque, pois, em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui não fala 1, 2, 3 coisas, não, falam todas. As demais coisas, tudo que você precisa vai ser acrescentado na sua vida. Mas primeiro você precisa buscar. Coloque as prioridades certas, porque as coisas vão acontecer. Amém? O segundo ponto é que nós temos um Deus provedor. Olha como Deus é lindo. Aqui Ele mostra que Ele cuida, que Ele provê para os animais. Né? Só uma pergunta aqui. Quem aqui tem cachorro, pet, gato, o que for? Quem aqui tem filho? Filho e cachorro, os dois. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai dar comida só para a Amora e deixa o João passando fome?
Ou primeiro, antes da Amora, você dá para o João e depois você cuida dela? O nosso Deus é assim, irmãos. Primeiro ele cuida de nós. E com essa passagem ele mostra que se até os animais, as plantas, até eles Deus cuidou, por que não vai fazer isso com o filho? A gente consegue mensurar isso com os olhos naturais? Como que Deus não fará conosco? Deus faz, mas a gente precisa seguir os passos certos. Amém? O segundo ponto é preocupação e ansiedade. Isso atrapalha as bênçãos de chegarem nas nossas vidas. Porque quando você anda em preocupação e ansiedade, você está demonstrando que você não é da fé. Porque fé é certeza, é confiança. Fé não é dúvida. Então a gente precisa crer, confiar e se levantar. Eu não vou te falar, olha, tem muitas coisas que acontecem na minha vida que eu fico ansiosa, mas na mesma hora eu tento repreender. Falei, ansiedade, sai. Aqui não, em nome de Jesus. Ela sai? Tem vezes que não, irmãos. Mas eu continuo declarando. Porque uma hora vai ser realidade. A gente não precisa ver para crer, a gente tem que crer para ver. Isso em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, se a nossa conta bancária não estiver cheia, creia que ela está cheia. Muitas das vezes, as minhas orações com Deus, eu falo, Senhor, obrigado, porque todas as minhas contas têm dinheiro. Tem dinheiro? Todas? Tem vezes que não, mas eu já agradeço. Porque eu creio que vai chegar. E chega, irmãos. Nem que seja R$1, mas tem dinheiro lá naquela conta, ela não está zerada. E assim Deus vai fazendo, mediante a sua fé. As coisas vão acontecendo. Amém? E o quarto ponto que eu marquei é tenha fé em Deus. Creia, creia, creia que as coisas vão acontecer na sua vida. Ei, Deus não tem filhos privilegiados. Filhos preferidos. Deus não tem. Ele nos ama da mesma forma, do mesmo jeito. Mas, Lohane, por que acontece na vida do fulano e não na minha? Examine a sua vida. Eu não tenho essa resposta para você, mas você tem essa resposta. Examine a sua vida. Traga a realidade. Irmãos, a fé, a gente crê, mas a gente age, a gente fala correspondente. Correspondente. Se você crê que tal coisa vai acontecer, já começa a declarar essa coisa acontecendo. Amém. Aleluia. O problema do ser humano, o maior problema do ser humano é achar que só pode conquistar as suas coisas na sua força. Eu vou trabalhar mais, porque eu vou ter mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar de ir na igreja. Eu vou trabalhar mais, mas assim, eu vou ter que trabalhar domingo. Poxa, domingo é dia de culto. Ah, mas o senhor entende, né? Eu preciso de dinheiro. Quem é o seu provedor? Eu não estou falando para você deixar de trabalhar, amém? Cada um sabe da sua necessidade, sabe o que Deus te chamou para fazer, eu não estou falando isso. Mas eu creio num Deus que não é um Deus de confusão. Eu creio num Deus que traz clareza. Eu creio num Deus que se colocou no seu coração algum chamado, algum propósito, tudo vai condizer com isso. Você entende por que você precisa entender qual o seu propósito de vida? Porque quando você entende qual o seu propósito de vida, você vai viver conforme Ele. Você não vai viver como a vida te leva, como o mundo diz, você vai viver como seu propósito de vida. É muito importante, irmãos, e nós só vamos descobrir isso com intimidade com Ele. Buscando a Ele, Deus vai te falar. Eu vou falar algo que mexeu muito comigo, sabe? Mas assim, Deus está mandando, a gente fala, né? Não fica atrás de profeta buscando direção. Quem vai te dar a direção é Deus. Se você dobrar os seus joelhos, se você se render à presença dEle, as direções vão vir. Profeta é bênção, amém? Amo a vida dos profetas. Deus é bom, maravilhoso. Mas a gente não pode ficar buscando profetas para nos dirigir em algumas coisas. Não é esse o papel do profeta. Você tem um Espírito Santo dentro de você, que te guia, que te orienta, que vai te nortear em toda a verdade em cima do seu propósito de vida. Amém? Ele está com você, você não precisa de mais ninguém. Mais nada. Só se render ao que Ele está falando com você. Porque há um fogo aí dentro. Amém? E Ele se move. Basta você dar corda e querer que Ele se mova para algo acontecer. Aleluia. Então não ache que pela sua força você vai conquistar alguma coisa. Coloque Deus em primeiro lugar que as coisas vão acontecer. Amém? Aleluia.
Não sei se você sabe, mas você sabe. Sabia que a nossa mente, ela é próspera? Você sabia que a nossa mente é próspera? Eu queria que você abrisse em Romanos 12, 2. É possível a nossa mente ser próspera. É possível. Guarda isso, é possível a nossa mente ser próspera. Em Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo aqui, é isso só que eu queria ler, nesse versículo aqui, a primeira parte fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não temos que viver como o mundo diz para a gente viver. O mundo hoje tem bombardeado tanto a gente com compre isso, compre aquilo, tenha mais dinheiro, invista nisso, conquiste isso. Você não pode ser moldado conforme o mundo. Você precisa ser moldado conforme a palavra. Amém? Conforme a palavra nos orienta. Então não acho que o padrão do mundo é certo. O padrão certo é o que a palavra diz. Outro ponto, outra parte que fala mas transformem-se. Então a gente não pode se amoldar ao mundo, ok? Como que a gente não se amolda ao mundo? Transformando e renovando a nossa mente com a palavra. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente mergulha nessa palavra, mais a nossa mente é transformada, mais a nossa mente é renovada, mais nós vamos viver uma vida de prosperidade, porque a gente vai entender o que Deus tem para nós. Amém? E só depois da renovação da mente é que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Não tem como você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não renovar a sua mente na palavra. Não tem como. Uma coisa é vinculada à outra. Uma coisa é vinculada à outra. Uma mente próspera, irmãos, é uma mente renovada. E aí, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Em 3 João 1, 2 diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma é a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ok? E esse versículo aqui, muitas das vezes eu lia ele, mas sabe quando você lê batido, sem meditar, sem examinar? Muitas vezes aconteceu isso. E eu peguei esse versículo e comecei a entender ele. A nossa alma, irmãos, ela precisa ser próspera. E nós vamos prosperar a nossa alma renovando através da palavra. Através da palavra. Se a nossa mente está, a nossa mente está dentro dela, então se a gente renova a palavra, aí sim a nossa alma vai ser próspera. Você entende isso? A gente cantou uma música aqui que fala que tudo vai bem com minha alma. É justamente isso, porque tudo vai bem por quê? Porque você está meditando na palavra. Porque você está deixando transbordar essa palavra no seu coração, na sua mente. Por isso que tudo vai bem. Amém? Aleluia. E assim, irmãos, como nós pensamos, assim nós somos. Assim como a gente pensa, assim a gente é. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pensar grande ou pensar pequeno vai dar o mesmo trabalho, concorda? Você vai ter que pensar. Grande ou pequeno, você vai ter que pensar. Então, por que você pensa pequeno? Vamos começar a pensar grande. Deus tem prazer em nos prosperar. Quando a gente começa a pensar grande e idealizar coisas grandes, Deus, pegando junto com a visão que Ele tem para a nossa vida, vai acontecer. O pastor Anderson falou algo aqui, agora já não sei se foi sábado ou se foi domingo, mas eu peguei isso para mim. Mas ele falou que a gente precisa apresentar para Deus projetos. E você vai apresentar para Deus projeto pequeno? Se é para apresentar para Deus projetos, é porque talvez no seu domínio natural você não consiga, certo? Então aí mesmo a gente já tem uma prova que a gente precisa apresentar coisas grandes para Deus. E deixa eu te falar algo. Nunca pense individual. Reino não é individualidade. Reino é coletividade. Reino é família.
Então, se você tiver sonhos e projetos só para você crescer, para você avançar, para você conquistar, irmãos, isso vai acontecer na sua vida sim. Mas pense em coisas que vão agregar na vida de outras pessoas também. Porque tudo que vem à sua mão é para te abençoar, mas para abençoar outros. Qual é o nosso chamado nesta terra? De todo mundo. Fomos chamados para quê? Para trazer as pessoas para Cristo novamente, para reconciliação. Isso, todos nós somos chamados para isso. Todos nós precisamos resplandecer Cristo para trazer os perdidos para Ele novamente. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, entender que como nós pensamos, assim seremos. E pensar pequeno não vai fazer você engrandecer o nome do Senhor. Pense grande, apresente propostas grandes para o Senhor, porque Ele vai realizar. O nosso Deus, irmãos, Ele continua querendo realizar sonhos e projetos. Deus não deixou de realizar nenhum sonho. Deus não deixou. Se você tem sonhos, se você tem projetos, apresente ao Senhor. Apresente a Ele. Convide a Ele para estar junto com você nesse sonho, nesse projeto. Muitas vezes a gente quer que sonhos e projetos aconteçam, mas a gente não quer envolver Deus. Deus precisa estar envolvido em tudo que a gente faz. Tudo. Porque aí tudo dá certo, tudo vai bem, tudo vai prosperar. Amém? Em Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui fala alguma coisa ruim para a gente pensar? Se nós somos aquilo que nós pensamos, então a gente precisa pensar nessas verdades que Filipenses 4:8 está dizendo. Pense em coisas que vai te trazer paz, te trazer alegria, te trazer crescimento. Pensamentos contrários a isso a gente precisa rejeitar. Rejeitar, a gente tem que aprender a usar nossa autoridade, irmãos. Não deixar que sentimentos errados entrem no nosso coração e gere tristeza, rancor, mágoa, o que for. A gente tem essa autoridade, esse poder para isso, e temos o Espírito Santo dentro de nós que nos convence a isso, nos orienta a essas verdades. Amém? E em Jeremias 29:11, fala dos planos e pensamentos que Deus tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro. Um futuro. Você quer pensar os seus pensamentos ou você quer pensar os pensamentos de Deus? Queira que os pensamentos e os planos de Deus se realizem na sua vida, porque é para te dar futuro. Paz, esperança, conquista, avanço, porque é isso que Deus tem para os seus filhos. Amém? E meu tempo está quase acabando, mas eu queria falar algo sobre, que é muito ligado a essa parte de prosperidade, que é comparação. Eu falei isso num culto das mulheres que eu ministrei, que a comparação, ela é uma linha muito tênue com a inveja. Tem hora que a gente fica comparando a nossa vida com a vida de outra pessoa, mas no seu coração está gerando inveja pela vida daquela pessoa. Quando Deus abençoa uma pessoa, irmãos, não é para você ter inveja dela, não. É para você se alegrar. Se alegre com os que se alegram. Se alegre com a conquista do seu irmão. Chegou o tempo dele, vai chegar o seu. Mas se você tiver inveja, me desculpa, eu não creio nesse tempo chegando na sua vida. Não creio, porque a inveja é pecado. Então não tem como andar em pecado e agradar a Deus. Então se alegre com a conquista do seu irmão. Seu irmão comprou um carro novo, glória a Deus. Mas não vira e fala assim, o meu está chegando. Ei, pode ser que o seu esteja chegando, mas se alegre, é tempo de conquista dele. Dele, irmãos. Como acontece coisas na sua vida que você queria irmão, estou junto, estou feliz por você. Mas não, tem um irmão que vira e fala assim, poxa, o meu ainda não chegou. Irmãos, faça isso não. Faz não. Se alegre com seu irmão. Como é bom você ver alguém se alegrando com a sua conquista. Eu tenho certeza que muitos já viveram isso aqui. Então não permita essa comparação ser gerada no seu coração, porque isso é pensamento do diabo, não é de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, tem conquistas que vão acontecer só na sua vida. Tem conquistas que vão acontecer na vida do seu irmão. Tem conquistas que vai acontecer só na vida do seu outro irmão, sabe por quê? Porque cada um tem uma boa jornada a percorrer. A minha jornada não é igual à jornada da Lena. A minha jornada não é igual à jornada da Inês.
Cada uma tem uma jornada a ser percorrida. E a graça nisso, a graça pega junto quando você entende qual o seu propósito de vida, qual o seu chamado, tudo se torna fácil, leve, porque Deus está com você. E aí você vai entender que comparação não faz parte disso. Porque você está vivendo tudo que Deus tem para você viver. Você está vivendo a prosperidade que Deus sonhou e idealizou para você viver. Então, cuidado, porque prosperidade, ela é relativa. Para um é de um jeito, para outro é de outro. E está tudo bem. Amém? Só para você entender um pouco no natural, até mesmo, por exemplo, eu, graças a Deus, hoje eu tenho um carro. Velhinho, tadinho, mas me leva para todo lugar para trabalhar, é uma beleza, eu sou grata a Deus por isso. E quando eu comprei esse carro, eu falei, Senhor, esse carro vai ser para abençoar a vida de pessoas também. Se for preciso levar em casa, eu vou levar, eu quero estar aqui para ajudar. E foi uma bênção, foi o carro que eu queria ter na época, e amém. Essa é hoje minha realidade. Mas talvez algum de vocês aqui pode ter o sonho de quê? De comprar o primeiro carro. Então, para você conquistar o primeiro carro, é uma vitória, uma prosperidade na área material mesmo. Você está avançando e conquistando nessa área. Mas para mim, eu já tenho. Entende como que é relativo? Não dá para ser comparado. Não pode ser comparado. Cada um tem uma vida. E a gente precisa entender isso. E há uma graça na vida de cada um. Amém? E essa graça pega junto. Então, há uma graça nessa boa jornada. Aleluia. E a história de José, né? Tem muita gente que acha que quando a gente está vivendo algumas circunstâncias, a gente não prospera. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que José passou. Mas José foi próspero, até preso. Até sendo escravo, ele era próspero. Então não é as circunstâncias, a situação que você está vivendo, que vai dizer se você é próspero ou não. É quem você é em Cristo. Você já é próspero. Você já tem uma vida de prosperidade. Basta você entender isso. Renovar sua mente todo o tempo. E viver conforme a palavra diz. Então, as circunstâncias, elas podem se levantar? Pode. Mas você é próspero e não é a circunstância que vai dizer o contrário. Amém? Então, pegue o exemplo de José. Entenda que ele sendo escravo, ele sendo preso, ele era próspero. Fala lá em Gênesis 39:2, se você quiser ler depois. Que ele foi um homem próspero. Fala isso na palavra. Amém? E José, ele foi abençoado para abençoar outros. E eu quero finalizar com isso. Você é abençoado, amém? E a bênção que chega às suas mãos é para você compartilhar com outras pessoas. Por que eu deixei isso para o final? Porque a gente não pode esquecer que uma vida de prosperidade a gente vai desfrutar. Eu vou desfrutar da minha vida de prosperidade, mas ela não é só para mim. Ela precisa ser compartilhada com outras pessoas. Egoísmo não faz parte do reino de Deus. Individualidade não faz parte do reino de Deus. Amém? Então, tudo que vier às suas mãos, todos os projetos que você tiver, envolva pessoas. Envolva abençoar a vida de pessoas. Deus não se importa com quantidade, com valor, não. Aonde está o seu coração? Quem é o seu Deus? Quem você ama primeiro? Qual a sua prioridade? Essas são perguntas que precisam ecoar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente viva uma vida de prosperidade que Deus conquistou para nós. Prosperidade não tem a ver com o que você faz, mas com o que Cristo fez. E Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Então você hoje pode desfrutar de uma vida de prosperidade. Porque Cristo já fez isso. Ele já nos resgatou da maldição da lei. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Não há mais julgo sobre a nossa vida. Amém? E a verdadeira fonte da nossa prosperidade é a presença de Deus em nossa vida. O louvor pode subir? Em Josué, irmãos, fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Aleluia. Então medite nessa palavra. Medite, irmãos, na palavra do Senhor. Quando você meditar nela e renovar a sua mente, os seus caminhos serão bem-sucedidos e você prosperará.
porque você entenderá qual o seu chamado e o seu propósito nessa terra. Amém? Se coloque de pé. Eu queria que agora, nesse momento, você apresentasse para Deus. Talvez você veio aqui essa noite pensando assim, a pessoa que for ministrar essa noite vai falar sobre dinheiro, sobre riqueza. Sabe, irmãos, para nós vivermos todas as riquezas que Deus tem para nós, a gente precisa primeiro entender as verdades da palavra. Essas verdades é que nos liberta. Essas verdades é que transformam a nossa vida. Então eu queria que agora você fechasse seus olhos, se você quiser, claro. Mas que você dissesse para o Senhor: Pai, eu entendo, ou eu quero entender qual é o meu propósito de vida, porque eu quero avançar nessa vida de prosperidade que o Senhor tem para mim. Entenda, irmãos, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em fazer você avançar, porque toda vez que você prospera, independente da área, você está engrandecendo o nome dEle. Nós somos cartas vivas nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra para ser sal e luz. E nós só seremos sal e luz se nós resplandecermos Cristo. Mostrarmos o que tem dentro de nós. E o mundo precisa de você. Não seja negligente, irmãos. Não abra mão dessa unção, dessa graça, desse favor que está sobre a sua vida. Pessoas ali fora precisam do que tem dentro de você. E Deus conta com você para impactar essas vidas. Entender uma vida de prosperidade vai fazer você avançar, conquistar, crescer, mas vai fazer também você abençoar a vida de outras pessoas. Porque reino não é individualidade, reino é coletividade. Amém? Aleluia, Pai, muito obrigada, Senhor. Eu creio que o Senhor fez grandes coisas nessa noite. A Tua palavra foi pregada, Senhor. E eu creio em pessoas girando chaves nessa noite, transformação acontecendo na vida das pessoas, mente renovada pela Tua palavra, porque quando nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigada porque o Senhor tem planos de paz para nós, planos de nos dar um futuro com esperança, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso provedor, muito obrigada porque o Senhor não deixa faltar nada para nós. Obrigado porque hoje nós temos liberdade para te cultuar. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com vontades próprias, Senhor, sem precisar esconder nada de ninguém. Que possamos resplandecer o Senhor por onde nós formos. Avanços, projetos sendo realizados no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que em Ti tudo vai bem. Tudo vai bem e tudo já deu certo. Aleluia. Obrigada, Pai. Amém. Declarar isso. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Aleluia. Você pode se sentar. Tudo vai bem com a sua alma? Tudo vai bem com a sua alma? Aleluia. Queridos, de verdade, Lohane, o que eu vou falar é exatamente o que ela estava falando, mas não é para complementar não, é porque já estava preparado. Então eu queria que você repetisse comigo assim: fé pode ser traduzido como confiança. Abre lá a palavra do Senhor em Salmo 37, versículo 3 em diante.
Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará